Olá, terceiro ano! Tudo bem com vocês, meus amores? Eu espero que sim, tá? Vamos aí para a nossa videoaula de português, tá? Então, pegue aí a sua apostila e abra na página 24, tá? Página 24 de português, tá? Vamos ler aí, tá? Um texto que fala, né, a realidade, né, dos textos jornalísticos, tá? A realidade nos textos jornalísticos, ok? Então, prestem atenção, certo? Aqui, gente, nós temos o que? Essa página aqui que vocês estão vendo é uma página de o quê? De um dicionário, não é verdade? É a página de um dicionário, certo? Então, aqui nós temos 4 palavrinhas que estão circuladas, tá? Então, aqui nós vamos falar sobre um pouquinho dessas palavrinhas, tá? Que estão aqui circuladas, mas vocês podem ver que tem outros, né? Outras palavras aqui com a letra P. É interessante o dicionário, gente, porque ele ensina você até encontrar as palavras, porque eles vão pela ordem alfabética, né? Ele começa lá da letra A, né? Todinha a letra A, depois vem a letra B, C, até chegar no final do dicionário, né? Lá na letrinha Z, correto? Então aqui nós temos, né? Algumas palavras, tá? Né? Como precipício, tá? Precisão, preciso. E aqui nós temos algumas palavras que estão circuladas, né? Que é a palavra preconceber, preconcebido, preconceito e preconceituoso, tá? Vocês já ouviram, né, algumas dessas palavras? Alguém falando, comentando, opinando, né? Então aqui diz, ó, preconceber. Preconceber é o que? Conhecer antecipadamente, tá? Ó, preconcebido, conhecido, né, de antemão. Preconceituoso, né? Ideia preconcebida, né? Preconceito, né? Às vezes que o tal do preconceito, gente, é eu fazer uma ideia de alguém que eu ainda nem conheço, tá? Então a gente já faz um preconceito. Você já coloca ali, faz, né, todo um alinhamento daquela pessoa e você, de repente, você conhece a pessoa, não tem nada a ver com aquele preconceito que você fez antes da pessoa. Você olha e fala, não, aquela pessoa, acho que ela é assim, 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 né? A gente faz esse preconceito de pessoas, tá? Preconceituoso, que tem o quê? O preconceito, tá? Então, nós temos que ter esse cuidado, né, gente? A palavra preconceito é uma palavra que a gente tem que ter muito cuidado, né? Por quê? Por conta disso que eu já falei para vocês aí. O preconceito, né? Ele é o quê? Ele tem um significado, né, de ter uma ideia o quê? Preconcebida sobre algo ou alguém, tá? O preconceituoso é quem reproduz ideias elaboradas, né, de antemão sem uma avaliação crítica ou refletiva, tá? Porque você vai fazer o quê? Eu não posso, gente, né? Apesar que nós, seres humanos, temos essa mania aí de, né, fazer um preconceito, né, de algo ou de alguém. E nós temos que ter esse cuidado, né? Porque muitas das vezes nós fazemos esse preconceito, né, antes de conhecer algo ou alguém. Então nós temos que sempre nos avaliar, né? Como é que eu estou me comportando? Será que eu não estou sendo preconceituoso, né, com algo ou alguém, certo?
Então aqui nós temos algumas, né, questões, tá? Que eu gostaria que você pensasse muito bem antes de você responder, para você fazer aí, faça aí uma reflexão, reflita bem, vê, né, se realmente, né, qual maneira você está comportando, né, diante de algumas situações, certo? Para que nós não sejamos aí uma pessoa preconceituosa, né? Para que nós não possamos ter aí preconceito, né, de algo ou de alguém, tá? Então aqui diz: você já conhecia o significado dessas palavras? E aí, terceiro ano, vocês já conheciam? Tá? Número 2, já leu, ouviu ou presenciou situações de alguém que tenha sofrido preconceito? Vocês já viram situações, gente? Já presenciaram alguma situação aí de preconceito? Tá? O que acontece, né? Nós vivemos numa sociedade, né? Em que a gente muitas das vezes depara com várias situações, né? E muitas das vezes a gente, né, consegue, né, consegue ver, né, uma pessoa sendo preconceituosa com alguém ou com algo. Mas eu quero saber de vocês. Vocês já presenciaram situação assim, em que a pessoa, né, está sendo preconceituosa? Tá? Quem são as pessoas que geralmente sofrem preconceito? Muitas pessoas, né, gente? Aqui não dá pra você falar, geralmente, né, o fulano de tal, fulano... Não tem. O preconceito, ela existe, né, dentro de nós. Eu não sou preconceituoso. Começa a se analisar aí, tá? Avalie você aí mesmo e veja se você não é uma pessoa preconceituosa. Porque muitas das vezes nós falamos assim, eu não sou, eu não sou preconceituoso, eu não tenho preconceito. E muitas das vezes nós somos, gente, preconceituoso com algo ou com alguém. Mesmo, às vezes, sem você perceber, sabe? Às vezes nós somos preconceituosos, correto? Então vamos, o que nós temos que fazer? Nós temos que nos avaliar todos os dias, né? Começa aí, né? Verifique como que você realmente está, né, se comportando, tá? Em sua opinião, por que há tanto preconceito? Como combatê-lo? Gente, o ser humano, né, ele tem que ser trabalhado, né? Ele tem que ser trabalhado, porque quanto mais você se organiza dentro de você, tá? Melhor você vai organizar aquelas para fora, tá? Então nós temos que nos organizar por dentro, no nosso interior, tá? E aí todas as coisas vão se tornando mais fáceis, né? Aqui para fora. Então quando nós somos, né? Começamos a trabalhar nós, né? O nosso sentimento, nossas ações, as nossas emoções, nós vamos resolver as coisas aqui fora melhor, com pessoas que a gente convive, com outras pessoas que a gente conhece, né? Com as comunidades aí, né? Do bairro, vizinho, escolar, familiar, né? Tudo vai ficar melhor, ok? Então, gente, esse aqui é uma página aqui de um dicionário, né? Do Aurélio Ferreira, tá? Mas existe outros dicionários, tá? De outros autores, né? Então, o que vocês vão fazer? Procure, gente, é muito bom vocês lerem aí o dicionário. Sabe por quê? Porque vocês acabam aprendendo muitas palavras que não é do nosso dia a dia. Tanto no conhecimento,
como você vai conhecer o que o significado dessas palavras também, tá? Então é muito legal você fazer leitura de dicionário, tá? Página 25, foco na leitura. Reportagem. Leia esta reportagem. Aqui fala assim, ó, contra preconceito, garoto de 11 anos ensina respeito a toda diversidade. Olha só, aqui já diz aí, ó, um garoto que de 11 anos. Olha que legal, né? Então vamos ler aqui, gente. Acompanhe a leitura aí, tá? Com muita atenção. Aqui diz: há um ano, o garoto Gustavo Gomes dava uma aula de igualdade racial e de cidadania em matéria da TVT, que ganhou as redes sociais, tá? Por redação da RBA, publicado em 3 de novembro de 2015, às 12 horas e 1 minuto. Última modificação, 3/11/2015, às 14 horas, tá? São Paulo. Em novembro do ano passado, uma reportagem do seu jornal da São... me perdoe, da TVT, mostrava uma entrevista do garoto Gustavo Gomes da Silva Santos, que com apenas 10 anos deu uma verdadeira aula de igualdade racial e de cidadania, tá? O resgate daquela reportagem marca o início de mais um mês da consciência negra. O vídeo das declarações de Gustavo já foi visto mais de 400 mil vezes no YouTube e no Facebook. E o estudante recebeu o prêmio como o Cidadão São Paulo, uma iniciativa do Catraca Livre, tá? Sou negro, mas eu tenho 2 olhos, 2 braços e 2 pernas, 2 rins, um pâncreas, um fígado, tudo o que você tem. Só o que muda é a cor da pele, tá? E a personalidade. O caráter é a única coisa que quase nada pode mudar, ensina o garoto. Gustavo, que é aluno do seu Vila Curuçá, na zona leste de São Paulo, acompanhava as atividades de um projeto que promove a leitura de contos africanos e afro-brasileiros nas escolas da rede municipal, quando deu as declarações que encontraram e despertaram a consciência de muita gente. O garoto conta que a leitura dos contos africanos ensina a ser humilde, tá? Forte e a respeitar os outros. Gosto bastante da história africana, gosto de ouvir, gosto de contar e às vezes até de fazer. Se eu sou mesmo um afrodescendente, esse afrodescendente gosta de contar histórias, de fazer história. Perguntado se as histórias contribuíram para que as crianças aprendessem a respeitar a diversidade de raça e cor, Gustavo surpreendeu mais uma vez e diz que os contos ensinam que ninguém vive sozinho, ninguém pode viver isolado. Todo mundo tem que estar num conjunto, numa equipe, tá? Bem grande para a gente poder combater o preconceito, combater a fome, combater a fome, praticamente tudo, tá? Frente à situação de racismo, Gustavo não se intimida. Vai ter sempre alguém que é racista, que vai ter uma opinião diferente. Por isso que eu gosto de aprender
para não poder debater com a pessoa, mas mostrar para ela como é que você ser, né, negro, mudar o ponto de vista da pessoa e mostrar como você se vê. Porque saber pedir, saber respeitar não é ser fraco. Ser fraco é não pedir, não respeitar, não ajudar, para não parecer fraco. Isso é ser fraco. O menino aprendeu a ler aos 3 anos e aos 4 já assinou o próprio nome no RG. Ele conta que foi a mãe que o ensinou a ter orgulho de ser negro. Sempre falei para ele sobre o preconceito, que não tem que ligar para isso, que as pessoas todas são iguais, diz Dona Cícera. Na escola, Gustavo também se destaca, não só pela clareza na fala, como pela dedicação aos estudos. Desde que ele entrou aqui, nós já notamos que ele era acima da média, afirma Ana Paula Guimarães, diretora do CEL Vila Curuçá. Além de aprender mais sobre a influência africana na cultura brasileira, o menino também participa do clubinho poético da escola. Esse é o dia de lembrar o que o preconceito traz. Nada. Já que por dentro nós todos somos iguais, são alguns versos do poema Consciência, escrito por Gabriel. Eu acho que o mundo seria bem melhor se cada um respeitasse a opinião do outro. Não é verdade, gente? Porque você não é obrigado a pensar igual a mim, né? Eu penso no jeito, você do outro, e nós podemos o quê? Termos ideias diferentes, mas respeitando um ao outro, não é verdade? Podemos sim, nós podemos viver assim, porque ninguém pode ser, ninguém é igualzinho a ninguém. E nós, como não somos iguais, nós vamos ter, né, gosto diferente, opiniões diferentes, certo? E aí o que cabe é cada um o que? Respeitar um ao outro, certo? E aí o que? Isso faz com que nós vivamos muito bem, né? Que vamos aprender a conviver muito bem um com o outro quando eu tenho essa ideia, esse pensamento de que apesar do meu colega, né, do meu tio, do meu pai, de alguém pensar diferente, ter uma opinião diferente, né? Mas nós temos que o quê? Nos respeitar, né? Eu tenho que ouvir e respeitar o meu colega tem que me ouvir e me respeitar. Nós pensamos diferente. Nós, muitas das vezes, temos uma visão diferente de uma coisa, da outra, né? Às vezes é a mesma coisa, mas eu vejo de um jeito e você vê de outro. E aí, o que é legal? A gente conversar, né? Colocar a sua ideia, sua opinião e chegarmos no quê? Que tudo é conhecimento, tudo é aprendizado, não é verdade? Então vamos continuar aqui. Então esse aqui diz, ó, contra preconceito, garoto de 11 anos ensina respeito a toda a diversidade, disponível aqui nesse site da Rede Brasil Atual, ok? Então aqui, gente, na número 2 diz, a reportagem relata fatos relacionados a um menino. Quem é esse menino? Qual é o nome citado aqui desse menino nesse texto aqui, gente? O nome dele é como? Ó, vamos lá na página 25, tá? Na página 25, aqui no primeiro parágrafo tem o nome aí do menino, tá? Ó, Gustavo Gomes da Silva Santos, tá? Esse é o nome do menino, tá? Depois, na letra B, diz, que informações são dadas sobre ele no primeiro parágrafo, tá? Qual foi aqui, gente?
Olha só, no primeiro parágrafo diz: São Paulo, em novembro do ano passado, uma reportagem do seu jornal da TVT mostra o que? Uma entrevista, lá fala, uma entrevista do garoto Gustavo Gomes da Silva Santos, que com apenas 10 anos, deu uma verdadeira aula de igualdade racial e de cidadania. Olha que legal, né? Então nós temos que ser o que? Pessoas, crianças, adultos, todos o que? Com muito respeito, né? Onde nós temos que ver que nós não somos melhores que um outro. Nós muitas das vezes temos opinião e visão diferente, porém nós não somos melhor que um outro. E aí entra o que? Entra o respeito, né? Porque o fato de nós sermos diferentes, de vermos algo diferente, mas nós temos que aprender a ter respeito, tá? Com as pessoas, com as opiniões das pessoas, correto? Então aí você vai anotar aqui as informações que fala sobre, né? Sobre esse menino aqui, que era um menino, né? O Gustavo, que ele tinha o quê? 10 anos, que mais? Que ficou conhecido aonde? Na TVT, né? Dando o quê? Uma entrevista sobre o quê? Sobre, aqui, fala aqui, ó, sobre a igualdade racial, né? E a cidadania, certo, meus amores? Continuando, gente, aqui na página 27, fala: há 2 fatos relacionados ao menino, algo que ele fez e um prêmio, tá? Que recebeu. Que fatos são esses? Ó, nós acabamos de responder aqui, né? Que Gustavo, ele ficou conhecido, que ele ficou famoso devido que a uma entrevista, né, que ele fez, não é verdade? Falando sobre o quê? Sobre a intolerância, né, do racismo, tá? Do racismo. E aí ele recebeu o quê? O prêmio de cidadão São Paulo, né? Catraca livre, gente. Que difícil, hein? Tô virando o quê? Cebolinha, né? Meu Deus. Olha só, número 4. Continuando aqui, número 4 diz: por que o jornal da RBA está relembrando a entrevista dada pelo menino? Por quê, gente? Porque essa entrevista, essa reportagem, ele retoma, né? Aí falando o quê? Sobre, né? O mês da consciência negra. Não é verdade? Então, foi devido a isso. Número 5. Gustavo participou de um projeto na escola dele. Que projeto foi esse? Aqui na página 26, gente, vai falar sobre o projeto, tá? O projeto, né? Qual é esse projeto? Então, aqui conta lá no penúltimo parágrafo, acho que aqui no penúltimo parágrafo, vai falar sobre o projeto. Lembra lá da leitura dos afrodescendentes? Então, aí você vai ler lá e vai colocar aqui, tá? O projeto, tá? Que projeto é esse? Qual é a importância desse projeto para ele, tá? O que Gustavo fala lá do projeto, gente? Ele afirma, né, que os contos ensina, né? Ensina ele adquire um ensinamento. Que ensinamento é esse, gente? É a ser o quê? Humilde, tá? É a ser humilde, certo? E ele diz o que, gente? Que ser humilde, ele fala que é ser humilde e também forte, né? Ele fala que ele tem que ser humilde e forte, certo? Número 6.
Durante a reportagem, perguntaram ao menino se as histórias contribuíram para que as crianças aprendessem a respeitar a diversidade de raça e cor. O que ele respondeu? Então, você vai ler aqui na página 26 e vocês vão responder aí, gente, de acordo com a resposta do Gustavo, tá bom? E na letra B, fala assim: você concorda com a resposta dele? Explique a sua opinião. Certo, terceiro ano? Então, leia, faça com atenção, tá? Não tenha preguiça de ler, gente. Nós temos que ler, tá? Ai, tem gente... Ai, não tenha preguiça. Leia, ok? Um beijo pra vocês. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.